Olá, ouvintes da Rádio CBN Campinas. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, nossa convidada é a fisioterapeuta Michele Ferreira. O assunto será a DTM, sigla designada para as disfunções temporomandibulares. Michele, muito obrigado pela sua participação no CBN Saúde desta semana. Michele, o que vem a ser essas disfunções que determina a sigla DTM? As disfunções temporomandibulares é um conjunto de sinais e sintomas que envolve a região da articulação temporomandibular. Nós temos duas articulações, é muito comum as pessoas falarem, eu tenho ATM, mas ATM se trata da articulação temporomandibular. Então é uma articulação que nós temos para o funcionamento da boca, das funções básicas como alimentação, fala, bocejar, entre outras. E a disfunção é quando envolve então os sintomas e alguns sinais como ruídos na articulação, estalos, ou dor, ou a presença de dor de cabeça, sintomas que envolvem essas estruturas próximas na articulação temporomandibular. Ou seja, a pessoa pode sentir dor de cabeça e não saber o que é, o porquê daquilo. Exatamente. Muitas pessoas podem ser diagnosticadas, inclusive, por médicos, como uma enxaqueca e tratar com medicamento, e pode se tratar, então, da disfunção temporomandibular. Por isso é muito importante uma avaliação e um diagnóstico correto para a abordagem, então, dessa disfunção. Michele, além da dor de cabeça que você acaba de citar, quais são os outros sintomas que podem... A limitação da abertura de boca é um dos principais sintomas, então a pessoa tem dificuldade de se alimentar, por exemplo, comer uma maçã, comer um lanche, essa pessoa ela necessita cortar os alimentos para colocar dentro da boca porque ela não tem essa abertura completa, ou então ela sente dor ao abrir a boca para bocejar, por exemplo, ou entre outras funções, e isso acaba restringindo a função, inclusive alimentar daquela pessoa, e a dor ela acaba influenciando muito no humor, na vida daquela pessoa, no dia a dia dela. Ela sente dor ao abrir a boca. Exatamente. Ou então a dor pode ser uma dor permanente, assim, ela está sentindo mesmo parado, né? O mais comum é ter a dor associada ao movimento, mas ela pode ter um processo inflamatório ali e isso causar o desconforto da dor no dia a dia dela. Michele, a DTM, ela pode confundir a pessoa e prejudicar ainda mais a sua saúde? Pode confundir com uma doença, por exemplo? Sim, como alguns casos, as pessoas podem ter diagnósticos feitos de forma errada, como uma enxaqueca, porque a dor ela pode ser unilateral e o paciente pode ter os sintomas na região da cabeça e confundir isso também com dores de cabeça, como a própria migrânia, né, que é o nome dado para enxaqueca ou popular. Outras questões que a pessoa pode ter também são dores de dente, então ela pode ir ao dentista e existem vários casos de pacientes que passaram por tratamentos de canal, por exemplo, porque tem dor irradiada no dente e não necessariamente o problema é no dente, ele pode ser oriundo da disfunção temporomandibular. É muito comum um músculo chamado masseter, que é o músculo mais forte do corpo humano, ter um ponto de referência de dor no dente, então é muito comum ser confundido essa sintomatologia do paciente. E isso pode, inclusive, acarretar tratamentos inadequados para esses pacientes. O problema, Michele, ele atinge qualquer faixa etária? Atinge principalmente mulheres na faixa etária dos 20 aos 40 anos, na fase mais ativa da mulher. Em torno de 2 vezes mais nas mulheres do que nos homens. E alguma razão para isso ou não? Porque, assim, na verdade, a causa da DTM, né, ela é uma causa multifatorial. Ela não é uma causa específica, como muitas pessoas acabam achando que o problema na articulação temporomandibular é ocasionada por uma má oclusão, por exemplo. Isso é uma causa muito pequena, em torno de 10% no máximo das causas de DTM são causadas por má oclusão. As principais causas são fatores como estresse, ansiedade, a maior tensão muscular na região, a pessoa pode ter um deslocamento de disco, que daí é uma questão mais articular, mas na maioria das vezes envolve muitos fatores relacionados às questões emocionais. Então, por isso, o estresse, a questão hormonal da mulher, ela tem uma maior incidência nisso. Traumas também podem ocasionar? Podem ocasionar, é uma minoria das causas de DTM, mas sim, e os microtraumas que a gente chama, que na verdade são as parafunções. As parafunções também podem ser as causas de uma DTM, como por exemplo o bruxismo
ou o hábito de apertar os dentes, né? Na verdade, não é a mesma coisa, como muitas pessoas pensam. Então, o bruxismo não é DTM, você pode ter uma DTM, mas não necessariamente você precisa ter o bruxismo. E assim como em alguns casos o bruxismo, ele é assintomático. As pessoas podem acabar com os dentes, cerrar os dentes e mesmo assim não sentir dor, por exemplo. Hoje vamos falar sobre o tratamento da DTM. Michele, como é feito esse tratamento? O tratamento, ele é multiprofissional, né? Multidisciplinar, que a gente fala, justamente pela causa dessa DTM, ela ser multifatorial também. Então, na maioria das vezes, o melhor tratamento para DTM se baseia numa avaliação inicial, feita por um especialista, que pode ser um dentista ou um fisioterapeuta, e na maioria das vezes engloba um tratamento que pode envolver uma abordagem ortodôntica, como a placa miorrelaxante, para aliviar os sintomas, mas na maioria das vezes a fisioterapia ela tem um papel fundamental, justamente porque nós vamos trabalhar para aliviar os sintomas, o processo inflamatório, a tensão muscular e restabelecer a função mandibular daquele indivíduo. Ok, e dizem que a fisioterapia faz milagres, né? A fisioterapia tem bons resultados nessa questão, nessa disfunção. Michele, existem tratamentos alternativos para essa questão? Existem tratamentos alternativos que acabam sendo utilizados para diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, como, por exemplo, a meditação. Na verdade, a gente chama de alternativo por não ser prática do convencional, mas os resultados científicos dessas intervenções, eles têm demonstrado uma efetividade muito grande para as disfunções temporomandibulares. E quando que o tratamento convencional, né, é indicado, Michele? Quando o paciente apresenta, então, uma limitação da abertura de boca, dor na região da articulação, que é na frente da orelha, né, próximo aqui do meato acústico, nós temos duas articulações, a articulação temporomandibular direita e esquerda. Então, o paciente ele apresenta dor ao mastigar ou fadiga ao comer algo mais duro, mais rígido, né? E esse paciente pode ter também dor de cabeça ou dor na coluna cervical, no pescoço, e isso envolve um misto de sintomas. Então, esse paciente ele é indicado para o tratamento, como a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial e DTM indica. A gente brinca aqui, quanto menos intervenção, melhor, no sentido de ser invasiva ou não. Por isso, a cirurgia para as DTMs, ela é indicada muito raramente, porque o pouco que é feito para o tratamento de DTM, ele já é efetivo, e quanto mais você mexer ali, pior vai ser. Então, o resultado mais básico, como a fisioterapia, uma intervenção ortodôntica ali com o dentista especialista, vai beneficiar esse paciente muito mais do que uma intervenção mais invasiva. Michele, existem estatísticas sobre a DTM? Sim, em torno de 35% da população em geral sofrem com sinais e sintomas de DTM, né? Mas em torno de 5 a 10% da população em geral são as pessoas que de fato necessitam de um tratamento. Voltando a falar, no tratamento ele exige uma equipe multidisciplinar? Sim, o tratamento para disfunção temporomandibular, ele é multidisciplinar, envolvendo médicos especialistas em dor, fisioterapeutas, dentistas especialistas na área de DTM, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e psiquiátricos. Ah, tá certo. Michele, e existe uma causa para essa disfunção? Você havia citado ao longo da semana que ela atinge principalmente mulheres na faixa etária de 25 a 40 anos, né? Sim. As causas, elas são consideradas multifatoriais, como eu disse, por envolver fatores funcionais, psicológicos e estruturais. Portanto, a pessoa pode, de fato, ter um problema dentro da articulação, envolvendo um processo degenerativo, ou uma artrose, ou então um deslocamento de disco, mas essa pessoa pode ter também fatores como estresse, ansiedade, depressão. Os estudos mostram uma relação bem grande com a DTM. E, além disso, esse paciente ele pode ter uma parafunção, né, que a gente chama de parafunção, aquilo que não é funcional. Então, por exemplo, o bruxismo, o apertamento de dentes, apertamento em vigília, que é o que você está
fazendo agora, por exemplo, você está apertando seus dentes aqui, sem perceber, sem uma função de fato necessária. Então, tudo isso pode contribuir e pode se somar para desenvolver uma disfunção temporomandibular. Exige, dentro do tratamento ainda, medicamentos? Sim, a medicação ela pode ser utilizada dependendo da avaliação e o diagnóstico e a causa que foi determinada, mas esse paciente pode sim utilizar medicações para beneficiar o tratamento. Michele, a DTM ela tem cura ou a pessoa vai conviver sempre com esse problema? Na verdade, a gente não pode afirmar uma cura na DTM. Ela trata-se de uma disfunção que, na verdade, ela não vai ter cura. Esse paciente ele pode ter um pouco de algumas crises durante a vida, mas a ideia principal do tratamento é que essa pessoa aprenda a como conduzir essa disfunção. E muitas vezes ela aprendendo o que ela tem, ela pode controlar isso em casa com um autotratamento que é orientado por um fisioterapeuta, a termoterapia, que é a aplicação de calor, entre outras técnicas. Então, a ideia é que o paciente ele não se torne dependente disso e nem mesmo chegue em crises agudas de dor e um processo de dificuldade na vida pessoal dele. Então, na verdade, ele pode ter durante a vida. Ou seja, o objetivo primário do tratamento é garantir a qualidade de vida da pessoa. Exatamente, é isso. Esse é o nosso objetivo principal. E tem como evitar esse tipo de problema, Michele? Na verdade, assim, existe uma tendência de alguns estudos que tentam provar que melhorando a oclusão, melhorando o encaixe de dentes, você poderia prevenir, mas na verdade o que os estudos mostram é que não. Essa relação ela não pode ser determinada como causa e efeito. Por exemplo, tem pessoas que não têm dentes e têm disfunção temporomandibular, por exemplo, e pessoas que têm uma oclusão perfeita e mesmo assim elas têm uma disfunção. Portanto, isso não é garantia de sucesso nenhuma. Então não tem como os estudos não provam isso para nós. Obrigado, Michele Ferreira, pela sua participação no CBN Saúde desta semana. Foi um grande prazer em recebê-la aqui no estúdio. Obrigada, prazer foi todo meu e qualquer dúvida, estamos aí para respondê-la. Flávio Botelho para o CBN Saúde.